Mas como se relaciona o processo de financiarização com o sistema de poder do capitalismo global? Então, esse debate ele vai, na minha opinião, já ali a partir de 2007, colando essa ideia de que o processo de financiarização capitalista ele tem um comando econômico e político concreto. Ou seja, ele sofreu orientação de um programa que terminou por se denominar neoliberal, né? A partir dos anos 79, em particular, com a ascensão da Thatcher e do Reagan, de 81. Os governos passaram a aplicar concretamente um programa de desmonte das conquistas do pós-guerra no centro do capitalismo e interferir na periferia do capitalismo no sentido de que o processo de liberalização e desregulamentação central se estabelecesse também como uma imposição dos grandes grupos financeiros e do poder econômico capitalista dos países imperialistas. A materialidade do poder político, das correntes políticas, em aplicando o programa neoliberal, o processo da crise que evolui depois se estabelece sobre essas premissas. Ou seja, de que não é uma financiarização, não é um mecanismo autóctone do movimento da finança, porque o Marx, já no final do século XIX, já no livro 3 do Capital, tratava do problema do predomínio, né? do capital portador de juros, do D-linha, do capital financeiro, né? Como sendo uma manifestação superior das formas que o dinheiro, a riqueza assumiu em relação às formas pretéritas, dizia, do capitalismo, como é o capital industrial e o capital comercial, né? E as suas formas as formas de produção dessa riqueza e as formas da crise do capitalismo se estabeleceram nesse processo de desenvolvimento que vai da ruptura dos acordos de Bretton Woods à ascensão, né, desse programa neoliberal e a aplicação desse programa neoliberal. Você pode configurar essa crise evoluindo em pelo menos 3 para 4 momentos. Um primeiro momento que se estabelece com a crise de agosto de 2007, que é a crise das hipotecas inadimplentes, as hipotecas subprime, apesar de ter sua emergência nos Estados Unidos, não só ela era um problema nacional dos americanos. Em agosto de 2007, em torno de agosto, 2 grandes bancos de investimento colapsaram. Isso no segundo semestre de 2007. Logo depois teve o Royal Scotland também, que é um grande banco escocês, que entrou no mesmo processo de colapso em função do grande, digamos, acúmulo, em outras palavras, de títulos e papéis podres que eram as hipotecas que não tinham como serem pagas. E entraram num grande circuito, né, interbancário, que na verdade escondia o que foi denominado também já em 2008 de banco sombra, o sistema financeiro sombra. Quer dizer, um sistema bancário onde os próprios bancos centrais dos países mais importantes, do centro do capitalismo, omitiam a existência de balanços que não eram computados nos outros grandes bancos. Ou seja, esses balanços eram balanços fantasmas, não tinha como se realizava operações fictícias e outras especulativas, onde isso não constava nos balanços, né? E ela foi que teve uma influência grande no colapso do próprio banco Lehman Brothers em setembro, 15 de setembro de 2008. A distinção é que, em 2008, o sistema financeiro internacional colapsou completamente. Então, todo o financiamento da economia capitalista mundial, camaradas, ele sofreu um chamado, que se chama credit crunch, né? Um aperto. Na verdade, não foi um aperto no crédito, foi uma ruptura do crédito. Foi no final de 2008 que a Vale demitiu 2.000 trabalhadores, sem explicação, e logo depois a Embraer demitiu 4.200 trabalhadores.
sem explicação. Eu lembro que o Lula chamou a Embraer, a direção da Embraer, para explicar, e o cara botou lá os gráficos, umas coisas que é sofisticadas, relacionando depois se livro sobre isso, a concorrência da Embraer com a Bombardier do Canadá, e que se não tivesse providência no sentido de cortar custos, manter investimentos, manter financiamentos internacionais, a Bombardier passaria. Esse foi o argumento, a chantagem, né? Mas um argumento corporativo, a Bombardier passaria a assumir a posição da Embraer, que continua a ser a empresa de excelência na fabricação de jatos, desses jatos regionais de alta sofisticação. Né? Continua a ser a primeira e a segunda era a Bombardier. E no caso da Vale, vocês se lembram que teve uma pendenga, que o cara foi demitido somente no governo da Dilma. Foi que a Dilma só conseguiu fazer isso, quer dizer, depois de 2010, quando ela assumiu, depois das eleições dela, né? Porque foi uma quebra de braço e houve, de fato, um estranhamento muito grande entre o Lula e eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, então o impacto de tal ordem, que uma das principais características da crise do capitalismo, inclusive o capitalismo financiarizado, é a parada súbita do investimento. Nesse grande cassino que se formou no capitalismo financiarizado, os títulos, por exemplo, os títulos imobiliários e outros, mas os títulos, as hipotecas, são capital que porta juros. Então, a especulação desenfreada, esse processo gigantesco de acúmulo de papéis. Então, esse processo de agigantamento dos ativos financeiros, né, é que caracteriza o deflagrar dessas crises mais recentes. Então, não é um problema exclusivamente do processo da produção. A produção vai cada vez mais sendo afetada pelo setor financeiro. Depois de 2008, nós podemos visualizar uma outra fase de impacto, que é a chamada crise das dívidas soberanas, na Europa, 2010, 7, 8 e 10. Essa crise de 2010 não é exatamente o resultado, é principalmente o resultado de todas essas políticas que nós acompanhamos desde a crise de 2007, os bancos centrais financiarem a crise, salvando os bancos. É isso. Esse debate se dá muito com relação às características da crise de 30, pela concepção do padrão vigente, que era o padrão ouro, e a visão hegemonicamente liberal, o Estado não tinha mecanismos de proteção e de defesa que levaram, por exemplo, a estourar a crise de 29, de outubro de 1929. Né? E que depois sofreu uma série de regulamentações pelo próprio Roosevelt nos Estados Unidos, não só para criar leis que protegessem, mas também para incidir sobre o Roosevelt. Fez uma plataforma avançada, né? Progressista. Se for ver hoje, é uma plataforma de esquerda que ele apresenta aqui. Né? O controle do sistema financeiro, controle dos monopólios, refinanciando dívida. Né? Criou a Previdência Social logo depois, nos anos 30. Eu fiz sim, tomou uma série de medidas e o Estado interviu no sentido de fazer com que houvesse um processo regulatório sobre a crise, o resultado já da crise de 29. Essas crises da dívida soberana, que o pessoal comentava, elas têm muito a ver com os títulos públicos. Né? Títulos públicos dos bancos que passaram, os bancos centrais que passaram na verdade, cobrir o buraco financiando bancos privados, a banca privada, às custas do Estado. Né? Que é um outro fenômeno assim, revelador da imensa fragilidade, não só da teoria, né, dos mercados autorregulados, que eles se equilibram e que nas crises eles se resolvem se autoequilibrando, com essa intervenção avassaladora do Estado, que nunca teve precedentes na história do capitalismo. Por isso que se pode caracterizar essa fase como uma fase assim, de uma agudeza do endividamento dos bancos centrais, principalmente na Europa. Para caracterizar um pouco a situação atual, que é o chamado quantitative easing, né? o flexibilização quantitativa, que significa simplesmente o próprio governo comprar título do Tesouro e injetar esse dinheiro, correspondência, monetizar esse dinheiro no mercado. E dispô-lo à compra e à especulação financeira no mundo inteiro. Por isso que as bolhas voltaram, né? Que é a conclusão um pouco que
se chegou mais recentemente. Ao invés de resolver o problema dos investimentos na produção, ele foi novamente para a esfera financeira de uma forma avassaladora e incontrolável. Não satisfeito com esse negócio do quantitative easing, o que é que os bancos centrais passaram a fazer? Taxa de juros zero. Ela já estava baixa, né? Na crise, no período da crise. Na Europa estava em torno de 2 na época, né? No processo da crise, 2010, taxa de juros zero. Não satisfeito com isso, os juros passavam a ser negativos, inclusive implicando em perdas para o sistema financeiro, para o sistema bancário, por causa do mecanismo complexo que estabelece o processo de empréstimos com uma taxa de juros negativos. A ponto desse processo ter gerado um debate nos Estados Unidos com economistas importantes, como esse Brett Federlong, esse Barry Eichengreen, etc. Todo o cara foi do Fundo Monetário voltar a discutir o negócio do dinheiro do helicóptero. Isso aí não está certo. Então é o seguinte, bota dinheiro na conta do consumidor imediatamente para ele comprar. Ou seja, um processo de crédito barato, não é? Mas dinheiro para o sujeito fazer consumir. Ele continuou em debate isso, tem gente deles aí defendendo. Não é? Esse banqueiro e professor da Sorbonne, chama Patrick Arthur, disse que a crise do sistema 2007-2008 levou a uma situação de crise financeira permanente na economia mundial. Esse artigo escreveu A Loucura dos Bancos Centrais. Então ele acha que é o problema da loucura dos bancos centrais. Bem, um psiquiatra também, além de economista. Mas como diz esse Patrick Arthur, né, essa crise financeira será pior do que a 2008. Esse sujeito é um banqueiro de 70 anos de idade, um homem rico, um economista formado, etc. Não tem nada que ficar dizendo tolice, né? Mas vai dizer aquilo que é óbvio, né? É evidente que essa crise teve um impacto grande no processo de desestabilização política do governo da Dilma. Mas não só no governo da Dilma. Como vocês sabem, a América Latina toda foi impactada por isso. Por uma razão básica. O ciclo de commodities, aquele famoso ciclo de commodities, que nós conseguimos ainda, com medidas heterodoxas, no Brasil, por exemplo, Argentina, que a gente acompanha mais, retardar que chegasse aqui, não conseguiu suportar ou resistir o agravamento e o desenvolvimento da crise central. Crise central que, como vocês sabem, reduziu o PIB chinês de 10 para 6 pontos. Onde a China, com um crescimento de 10, ou de 8, ou de 9, era um absorvedor voraz desse processo de commodities. O barril do petróleo, você sabe, chegou a 140, 130. Está em 30. Não é? Já há um certo tempo. Então, essa é a principal commodity da Venezuela. 70% do PIB da Venezuela é petróleo. É muito difícil você apresentar uma alternativa, pessoal, quando você não tem forças políticas capazes de responder à grave crise capitalista que nós estamos vivendo. Não adianta, na minha opinião, se iludir com isso. A capacidade de resposta política a essa crise, se você for ver rigorosamente, quem vem dando, como foi comentado aqui, é a extrema-direita. Bom, é uma tendência, é difícil dizer se é uma tendência, mas que a polarização está plasmada, ela está plasmada. Né? Então, era isso que a gente teria para colocar aqui para vocês, pessoal. Obrigado.